Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudações vicentinas aos membros do Conselho Central de Vitória. Eu sou o confrade William Alves, atualmente vice-presidente internacional para a Juventude, Crianças e Adolescentes do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. E fui convidado para participar do quadro que vocês têm agora novo na página de vocês no Facebook, qual é a dúvida? Estou aqui para responder uma pergunta que foi feita pelo confrade Yuri Dutra, da Conferência Santa Efigênia dos Militares, Conselho Particular São Geraldo, Conselho Central Irmão de vocês, Rio Doce, de Governador Valadares, em Minas Gerais. E a pergunta do confrade Yuri é como é o processo para se obter a carta de agregação. Pois bem, né, primeiro vamos citar a importância da carta de agregação. Ela é o principal documento de uma conferência. É o documento, podemos dizer que, assim como nós, pessoas físicas ou até mesmo pessoas jurídicas, possuem documento, CPF, um RG, a carta de agregação é este principal documento de uma conferência da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, e como fazer para conseguir essa carta de agregação? Carta esta que nos une e nos agrega ao Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ou seja, é o único documento que nos une diretamente ao Conselho Geral Internacional, ou seja, à Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, é muito importante que a sua conferência esteja agregada ao Conselho Geral Internacional e, por consequência, se torna aí uma conferência oficializada da Sociedade de São Vicente de Paulo. E como fazer para conseguir esse documento? O processo não é muito burocrático, né, mas ele requer alguns passos importantes, até porque nós estamos falando de um documento muito importante para as nossas conferências e também para a Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, a sua conferência precisa ter no mínimo um ano de existência de atividade ininterrupta, se reunir regularmente, semanalmente, salvo algumas exceções, quinzenalmente, com autorização do Conselho Metropolitano, mas é necessário que seja aí semanalmente, que a sua conferência se reúna semanalmente e tenha uma existência de pelo menos um ano e esteja vinculada a um conselho particular já instituído também junto ao Conselho Geral Internacional. Então, a sua conferência, né, atendendo a esses requisitos básicos, também precisa ter, de acordo com a regra do Brasil, com o regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo aqui no Brasil, precisa ter no mínimo 8 membros. Tá? O Conselho Geral estipula aí 7 membros, recordando os 7 fundadores. Mas, atualmente, o nosso regulamento aqui no Brasil, então vamos seguir o regulamento aqui no Brasil, né? Precisa ter no mínimo 8 membros e uma diretoria constituída: presidente, vice-presidente, pelo menos um secretário, pelo menos um tesoureiro. Tá? Então, precisa ter uma diretoria constituída, né? No mínimo 8 membros, e ter as famílias assistidas. Então, esses são os requisitos básicos para se pedir uma agregação ao Conselho Geral Internacional. A sua conferência vai fazer este pedido por meio de um formulário que está disponível no site do Conselho Nacional do Brasil. Então, você poderá fazer esse pedido por meio de preenchendo o formulário que está disponível no site do Conselho Nacional do Brasil. Fazendo esse pedido, você vai mandar, né, vai preencher todo esse formulário e vai mandar junto ao seu conselho particular. O conselho particular, tomando ciência, validando o documento, vai assinar e vai mandar ao conselho central.
O Conselho Central, e aqui no Brasil temos uma novidade, o Conselho Central tem acesso a um sistema do Conselho Nacional e por ali ele pode preencher este pedido online junto ao Conselho que vai ao Conselho Metropolitano e por fim chega ao Conselho Nacional. E o seu Conselho Central vai receber essa documentação também e vai arquivar junto com o Conselho Metropolitano. Para o Conselho Nacional, vai chegar de maneira online, de maneira virtual. O Conselho Nacional, por sua vez, vai reunir todos os pedidos que chegam até ele, né? Então, vai reunir todos os pedidos que vêm do Brasil e vai mandar para o Conselho Geral Internacional. E o Conselho Geral vai avaliar cada pedido, né? Nós temos um funcionário específico e dedicado para esta atividade no Conselho Geral. Estando tudo certo, vai submeter o pedido de agregação ao Comitê Permanente do Conselho Geral. Então, esse comitê é formado pela diretoria do Conselho Geral, pelos vice-presidentes territoriais e por alguns países que são membros também de direito de voto dentro do Conselho Geral Internacional. Tá? Então, esse pedido vai ser submetido a esta equipe, vamos dizer assim, a esta comissão permanente do Conselho Geral Internacional e, a partir desta aprovação, a sua conferência está agregada. E aí, o Conselho Geral vai formular a carta que é assinada pelo presidente geral, atualmente o confrade Renato Lima, mas é assinada pelo presidente geral, pelo secretário geral, no caso é uma secretária, atualmente, consórcia Marie-Françoise, da França, e também ela é assinada pelo presidente do Conselho Nacional do Brasil, no caso aqui, o confrade Christian Reis. Então, são esses três que assinam a carta. Atualmente também o Conselho, né, Internacional modernizou, então a carta ela é enviada aos países por e-mail em PDF, então até para facilitar a logística de envio e chegar mais rápido esta carta para a sua conferência. Tá bom? Então, esse é um processo um pouco resumido, parece burocrático, mas não é, é mais uma cautela, um zelo por aquilo que nós fazemos pela Sociedade São Vicente de Paulo e para que a sua conferência receba aí este documento. Então, vale frisar também que depois que vocês recebem a carta de agregação, é importante, né, emoldurar, colocar uma moldura bonita, apresentar para a paróquia numa celebração festiva esta carta e conforme orienta o nosso regulamento aqui no Brasil, né, que esta carta seja lida pelo menos uma vez por ano, né, na data de agregação ou na data do aniversário da conferência, para que todos os membros possam aí recordar este importante acontecimento que é a agregação de uma conferência, ou seja, sua oficialização junto ao Conselho Geral Internacional, junto à Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, se a sua conferência ainda não tem a carta de agregação, faça esse pedido chegar, né, por meio do Conselho Particular, Central, Metropolitano, Nacional, até chegar até nós aqui no Conselho Geral Internacional. Se porventura a sua conferência não possui mais o documento original, também é possível fazer o pedido da segunda via. É o mesmo processo, só que no formulário vai colocar ali como uma segunda via deste pedido. Então, esse é o processo para solicitar a carta de agregação. Na nossa regra também está disponível, então, se você quiser, então aqui no nosso regulamento tem todas as orientações também disponíveis para que você consiga entender e estudar um pouco mais. Então, você pode, na regra, no artigo 9, 58 e 70. E também nas orientações complementares da regra na página 177. Tem todas as orientações e também no site do Conselho Nacional e também no site do Conselho Geral Internacional.
Um abraço e muito obrigado pela sua pergunta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.